senhores aí, senhoras e senhores, futuros advogados aí, vimos aí no bloco anterior desistência voluntária, arrependimento eficaz, ali previsto no artigo 15 do Código Penal. Vimos também arrependimento posterior R ali, que é redução da pena de 1/3 a 2/3, lá, artigo 16, e o artigo 17, o chamado crime impossível, né? Crime impossível. E aí, agora, nós vamos trabalhar ali a questão da parte do crime doloso, a partir do artigo 18, 19, ali no máximo 19, e alguns outros dispositivos que muito nos interessa aí. E aqui temos dizendo essa questão, que é de 2015, dizendo que Maria mantém relacionamento clandestino com João, acreditando estar grávida, procura o colega lá, o amigo Pedro, que é auxiliar de enfermagem, implorando para que ele faça um aborto. Pedro, que já auxiliou diversas cirurgias legais de aborto, acreditando por condições técnicas de realizar o ato sozinho, atende ao pedido da amiga da Maria lá, preocupado com a situação pessoal dela, né? Ela está ali, questão que acreditava, né, de estar grávida, né? Que não poderia assumir a gravidez por ela anunciado. Durante a cirurgia, em razão da imperícia de Pedro, a questão já vai lançando luz aí, ó, vai jogando holofotes aí para o senhor e para a senhora, e Maria vem a falecer, ficando apurado que, na verdade, ela não estava grávida e nem nunca esteve grávida, tá bom? E ali, com os fatos narrados, vamos apurar a questão ali para nós aqui. Ou seja, de plano, temos que observar que Pedro não poderá ser imputado a Pedro, não poderá ser imputado a Pedro a questão do aborto, tendo em vista que Maria não encontrava-se grávida. Então, se ela não encontrava-se grávida, temos aí a questão do crime impossível em relação ao aborto. Já vimos isso num bloco anterior, ali previsto no artigo 17 do Código Penal, crime impossível pela chamada absoluta impropriedade do objeto. Tá? Então, nesse questionamento, nós temos que já afastar a parte do aborto ali, que Pedro não irá responder por aborto, é crime impossível. Seguindo o nosso entendimento, há que se considerar também que Pedro em nenhum momento quis matar Maria. Então, pode aí afastar também o dolo em relação a Pedro do seu ato cometido ali. A questão jogou luz e falou da questão de imperícia. Aí pergunta se Pedro agiu com culpa, né? E sabemos que lá previsto no artigo 18, artigo 18, inciso 2, vem falando justamente disso. Ó. O crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperícia. E ali ele lançou lá, observe na questão lá, que vem trazendo aqui que por imperícia, em razão de imperícia, olha aqui, ó, em razão da imperícia, né? Em razão da imperícia de Pedro, Maria vem a falecer. Então, na verdade, ali o Pedro agiu por imperícia, agiu por culpa. E qual crime, então, previsto no dispositivo do Código Penal que Pedro irá responder? Ora, se ele agiu por imperícia, agiu por culpa, né? Então, há caracterizada ali, em relação ao Pedro, a culpa dele. Aí vem aquela questão, culpa consciente, culpa inconsciente, que nós vamos tentar não, vamos aprofundar isso durante todo esse bloco aqui, tá? Então, não há de confabular nessa questão, se houve dolo eventual, às vezes a pessoa pode dizer, mas houve dolo eventual, ele assumiu o risco do resultado. Não, ele não assumiu o risco do resultado. Ele não foi naquela de, se ela morreu ou não morreu aqui na cirurgia, ele em nenhum momento falou isso, a questão não deixa claro para isso, tá? E também ele não agiu com o chamado dolo consciente, que ele tem a previsibilidade dela morrer, ele não chegou a cogitar que ela fosse morrer. Ele acreditou justamente que, pelas habilidades deles ali, por ter participado em várias cirurgias, ele poderia sim, ele nem pensou nesse momento. Então, foi uma culpa que sem previsão, muito embora previsível, tá? Então, temos que afastar o dolo e temos que afastar essa chamada culpa consciente em relação ao Pedro. Foi uma culpa inconsciente,
pelo fato da modalidade da imperícia, modalidade da imperícia. Tá? Então, nesse caso, nós vamos observar aqui as alternativas. A letra A traz que foi aborto tentado. Então, quando se falar a questão de aborto aqui para o nosso enunciado e das alternativas, já falamos logo de plano aqui que não houve aborto pelo fato de Maria não estar grávida, pelo fato justamente pela impropriedade absoluta do objeto. Né? Então, temos que desconsiderar o aborto aqui, desconsidera aborto. Vamos continuando. A letra C, homicídio culposo? Sim, homicídio culposo. Ele por culpa, pelo fato da sua imperícia, né? Imperícia, que houve uma inobservância do dever de cuidado, ele se descuidou e ocorreu um homicídio culposo. O doloso, ele não teve dolo, conforme nós já falamos. Então, aqui vamos partir para outra questão, e é uma questão aqui um pouquinho longa, mas é mais ou menos no sentido de que o Wilson, né, e a namorada Lorena, Ivana. O Wilson e Ivana, o Wilson ele está dirigindo o carro em alta velocidade na pista, ali em Beira-Mar, na Beira-Mar, e ele bota o carro fora da velocidade da pista, aumentando a velocidade ali que será permitido, e a colega na namorada Ivana fala, pô, melhor diminuir, que pode acontecer um acidente. E ele é professor de autoescola. Ele fala, não vai acontecer o que assistente, deixa de ser medrosa. Quando vai acontecer um acidente, eu sou professor, ninguém melhor do que eu, mais habilitado do que eu, tem condições de guiar um carro desse. Sendo que, por Beira-Mar, a areia de dunas ali acabou sendo colocada na pista por força do vento, e ele acaba derrapando, escapando da curva em algum momento e vindo a atropelar uma pessoa que estava fora da pista ali e veio a falecer de imediato. O Wilson e Ivana sofreram somente lesões leves. E aí vem-se o questionamento. Ele agiu com dolo, Wilson, ele vem dolo direto, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente. Vamos trabalhar esses 4 institutos aqui, porque vai muito nos servir para as próximas questões. Então, a culpa não, vamos partir do dolo. O dolo direto diz quando o agente ele quer realmente o resultado. Ele sai com a intenção de realizar o resultado. Eu quero realmente causar lesão corporal. Eu quero realmente atropelar uma pessoa. Isso em nenhum momento o enunciado falou. Então, o dolo direto já é afastado. O dolo eventual, quando ele assume o resultado, quando ele não está nem aí que o resultado aconteça. Não estou nem aí, estou com a velocidade alta, não estou nem preocupado se eu vou não controlar o carro sair da pista e aí eu atropelar alguém. Isso ele também, o enunciado não demonstra isso aí. A questão de assumir o risco de produzir o resultado, que é o dolo eventual, que é a segunda parte ali do inciso 1 do artigo 18, a questão vem trazendo a teoria do consentimento. Ele tem que consentir que realmente pode ou não fazer o resultado acontecer, não está nem preocupado, é o tal não estou nem aí, que é o chamado dolo eventual. Há um descuido direto ao bem jurídico tutelado. Por isso que chama de dolo eventual, de assumir o risco do resultado. Então, o Wilson ele não agiu com dolo, nem direto, e nem assumiu o risco do resultado. Então, os itens A e B já poderiam estar aqui descartados. Aí vem a questão da culpa. A culpa nós vamos encontrar no artigo 18, inciso 2. Pega aí o inciso 2 do artigo 18 do Código Penal. Vem dizendo lá que é crime, né? Diz que o crime é culposo, inciso 2, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Vimos já esse artigo na questão anterior, em relação a Pedro, naquele caso do aborto lá, que a Maria queria realizar o aborto e nem grávida estava. Mas voltando aqui à nossa questão. A palavra-chave do artigo 18, inciso 2, é o chamado descuido, A conduta culposa ela não tem cuidado, não tem o que nós chamamos pela doutrina a chamada observância do dever objetivo de cuidado. Ou seja, houve ali
Há, no caso de culpa, uma inobservância do dever objetivo de cuidado. Esse item, propriamente a culpa, é a chamada culpa inconsciente, a culpa inconsciente. Depois vamos entrar nos detalhes quando tratarmos de culpa consciente. Então, houve aí, portanto, que a conduta do Wilson, ela foi culposa, já caracterizamos aí, vimos que não é dolosa, mas ela foi culposa consciente ou inconsciente, né? A velocidade que ele imprimia ali, em alta velocidade, era observada, caracterizada ali como uma imprudência, tá? Aí a questão tem ainda a dúvida se era uma culpa consciente ou uma culpa inconsciente. Na culpa consciente, quando a pessoa tem culpa consciente, ele tem a chamada previsibilidade da ocorrência do resultado. Ele prevê que o resultado pode ocorrer, mas ele acredita que não irá ocorrer por conta das suas habilidades, por conta que ele está tão seguro ao volante que ele era professor de autoescola e ele falou para a namorada dele, a Ivana, que deixasse de ser medrosa, que ele era hábil a qualquer situação ali que se fosse, era o as do volante, Então ele não aceitava o resultado de maneira nenhuma, ele não aceitou em nenhum momento o resultado. Ele apenas acreditava que o resultado não fosse ocorrer, mesmo que previsível. Então, a culpa consciente é uma culpa previsível, mas que o agente não aceita em nenhum momento o resultado. Já ao contrário da culpa inconsciente, há a previsibilidade? Há, sim, a previsibilidade. Mas na culpa inconsciente, o agente ele não prevê o resultado previsível. É quase que pleonasmo isso aí. Mas na culpa consciente, volto a repetir, na culpa consciente sim, ele se tem a previsibilidade na culpa consciente, ele tem a previsibilidade, mas ele não aceita em nenhum momento que o resultado irá ocorrer por consequência das habilidades que ele acha que irá se safar. Na culpa inconsciente, há a previsibilidade, na culpa inconsciente, há a previsibilidade, mas ele não prevê o resultado, o agente não prevê o resultado. Então, aqui claramente podemos voltar à nossa questão, e aqui tem que o Wilson agiu claramente com culpa consciente, aqui. Opa, volta a alternativa C, culpa consciente, que ele tinha a previsibilidade, mas ele, no final, ele até fala que ele não acredita que irá acontecer o resultado, porque ele é um professor expert ali no volante e não irá acontecer. Ele não aceita de maneira nenhuma o resultado. Então, houve culpa consciente. Tá? Com essa introdução, vamos dizer assim, vamos resolver várias questões e não vamos mais se ater nessas definições, porque já é sabido. Então, vamos aqui, voltando aqui, essa questão. Então, vamos continuando aqui, essa questão aí traz a relação, aí foi de 2012, não é tão próxima, né, mas está sempre aí com os institutos bem ainda em voga. Vem dizendo que Platão, desejando matar Sócrates, entrega a Aristóteles uma arma, fazendo supor erroneamente que está municiado e, portanto, incapaz de oferecer qualquer perigo. Ao perceber que Aristóteles está manuseando a arma e que sequer conferiu a informação dada no sentido de que não havia bala, não havia projetil, cartucho ali no seu interior, Platão induz a Aristóteles, fala lá, Aristóteles, está passando o Sócrates ali, aponta a arma para ele e dispara para ver o que acontece. E o Aristóteles vai e executa os disparos e acaba realmente acertando o Sócrates, que vem falecendo. Aí vem as perguntas ali, as alternativas, né, pedindo para marcar a afirmativa correta, e aí temos que observar o seguinte, de cara aqui, o Platão, ele vai responder ali por uma indução ao erro. Existe uma previsão legal no artigo 20, parágrafo 2º, o chamado erro determinado por terceiro. Quem vai responder ali pelo erro? Somente o terceiro que deu a causa.
Então, Platão irá responder por esse instituto aí. Irá responder o quê? Irá responder por dolo. Ele tinha realmente a intenção de matar o Sócrates, ele tinha realmente essa intenção. Então, ele irá responder por dolo, isso aí já está pacificado. E o caso do Aristóteles, Aristóteles, por não ter realizado, não ter observado o dever objetivo de cuidado, ele irá responder por culpa. Ele deveria observar que a arma estava municiada, deveria observar que a arma existia munições ali, de modo a causar uma letalidade ali no colega Sócrates, que veio a falecer ali. Então, Platão responde por dolo, o dolo direto mesmo, o dolo direto, e já o Sócrates, Sócrates não, Aristóteles, né? Aristóteles irá responder na medida de culpa ali, que foi na modalidade o quê? Modalidade negligente. Ele não observou, ele descuidou, ele não observou que a arma estava municiada. Então, na modalidade de negligência, né, por negligência, irá responder por culpa. Então, vem justamente as alternativas. A alternativa A vem dizendo que Platão praticou homicídio doloso. Sim, Platão praticou homicídio doloso. Aqui a previsão aqui. Platão praticou homicídio doloso. E Aristóteles, homicídio culposo. Então, essa questão aqui, essa alternativa muito nos interessa. Platão participou dolosamente do crime culposo. Não houve participação. Aqui nós não podemos considerar participação, não. Aqui realmente houve o dolo direto por conta de Platão. Platão incrementou, ele deu aso a tudo isso aí. Ele deu a arma na mão de Sócrates, na mão de Aristóteles, e Aristóteles passou a ser tipo um instrumento em relação ali a toda essa ocorrência aqui. É possível verificar concurso de pessoa? Não, não. Aqui não houve concurso de pessoa, não houve o chamado liame subjetivo, né? Ali a previsão que tem seria um dos requisitos em relação ao concurso de pessoa. O liame subjetivo ou vínculo subjetivo, que nós chamamos. Não houve. Não houve nenhuma ajuste entre Platão e Aristóteles. Então, aí não podemos caracterizar o concurso de pessoa. A letra D, Platão agiu com dolo direto? Sim, Platão agiu com dolo direto, não tem nem dúvida. Ele quis mesmo o resultado. Ele queria o resultado, queria que acontecesse a morte de Sócrates. E Aristóteles com dolo eventual? Não. O Aristóteles não agiu com dolo eventual, agiu por culpa. Ele não assumiu o risco, né, de produzir o resultado. Aristóteles não assumiu o resultado, não assumiu o risco de produzir o resultado, tá bom? Vamos para o próximo item aqui. A questão 51 vem dizendo que Pedro, não observando seu dever objetivo de cuidado. O que é o dever objetivo de cuidado? Se ele não observar, ele vai acabar realizando o crime por culpa. Quem não observa o devido cuidado em relação ao seu dever objetivo irá realizar o crime por culpa, tá? Então, aqui vem dizendo aqui, Pedro, não observando seu dever objetivo de cuidado na condução da bicicleta, choca-se com um telefone público e o destrói. Aqui há um dano previsto lá pelo artigo 163 do Código Penal, e aí o dano, nós vamos voltar a falar, acho que nós já comentamos aí em questões anteriores, o dano só existe para o direito penal na modalidade dolosa. A pessoa tem que ter intenção realmente de causar um dano ao patrimônio, ao patrimônio de terceiros, ou até mesmo um patrimônio público. Aqui o telefone público é realmente um bem público. E aqui a questão de 2010. Hoje quase não se encontra telefone público aí por onde andamos. E, então, vamos às nossas opções aqui. A alternativa A, deverá ser responsabilizado pelo crime de dano simples somente. Ele vem de dano simples. Não pode ser dano simples. Ele não observou, não teve a cautela devida, não teve o cuidado devido, foi uma situação culposa, que Pedro ocorreu, e como não há previsão legal de crime culposo em relação ao crime de dano, ali previsto no artigo 63,
ele não pode ser responsabilizado nem por dano nenhum ali, nem simples, nem qualificado. Então, já mataria o item A e o item B aqui, tá? O item C deverá ser responsável por crime de dano qualificado. Não, não vai responder por dano. Não existe dano na modalidade culposa, tá? Então, ele não vai responder. A letra D, não será responsabilizado penalmente. Justamente, ele não será responsabilizado penalmente, tá? Tendo visto que o dano foi culposo, vai para a esfera civil, provavelmente vai para a esfera civil, mas na esfera penal não irá responder por dano culposo. Vamos ver a próxima aqui, que é muita questão, tem essa e mais duas, ou essa mais uma, não me recordo agora. Essa é de 2009, é um pouquinho antiga aí, mas é uma questão ainda que está ali na nossa doutrina, em nossas doutrinas. Em relação a dolo e culpa, assinale a opção correta, pede a opção correta, ali piscando, correta. A letra A, alternativa A, caracteriza culpa própria quando o agente, por erro de tipo inexcusável, supõe estar diante de uma causa de justificação que lhe permite praticar licitamente o fato típico. Ora, a letra A, na verdade, vamos lembrar aqui o que é culpa própria. Culpa própria é que se verifica quando o agente não quer o resultado, ele não quer o resultado. Ele assume, aliás, não quer resultado, nem assume o risco de produzir o resultado. Na verdade, é a culpa mesmo, propriamente dita, que está prevista ali no artigo 18, inciso 2. Inciso 2, justamente. 18, inciso 2, é a culpa propriamente dita. Então, ele não tem nem sequer a previsão do resultado, é a chamada culpa própria. Tá? Já no caso aí, ele pode ali responder até por uma culpa, pode responder não, irá responder por uma chamada culpa inconsciente. O agente age em culpa inconsciente. Tá? É o que eu disse, é a chamada culpa propriamente dita, prevista aí conforme nós falamos de 18, inciso 2. Já a culpa imprópria, para dar continuidade, para termos uma comparação aqui, a culpa imprópria, também denominada como culpa por extensão ou culpa por equiparação, tá? Ou culpa por assimilação, a doutrina vem trazendo várias dessa situação. E diz o Rogério Sanches, né, promotor lá em São Paulo, ele diz que a culpa imprópria é aquela na qual recai quando o agente ele por erro ou fantasia ou situação, ele supõe que está acobertado por uma causa excludente da ilicitude, uma causa chamada discriminante putativa. E, em razão disso, ele provoca intencionalmente o resultado ilícito, né, que se fosse realmente um fato existente mesmo, ele não responderia. Então, que poderia até mesmo ser evitado. Então, aqui, na verdade, o item A, estamos tratando da chamada culpa imprópria, tá? E não culpa própria. Aqui, a letra A não está correta, tá? A letra B, considera-se que determinado agente com intenção homicida dispare tiros de pistola contra um desafeto e, acreditando ter atingido o seu objetivo, jogue o suposto cadáver em um lago. Nessa situação hipotética, caso se constate posteriormente que a vítima estava viva ao ser atirado no lago, tendo a morte ocorrida por afogamento, fica caracterizado o dolo geral do agente, devendo esse agente responder por homicídio consumado. Ora, lembra daquela questão justamente que ocorreu lá, que a pessoa esfaqueou e jogou o corpo no mar? Se não me engano, foi até o Jonas, tem uma questão anterior que nós temos isso aí. E realmente é caracterizado o dolo geral. O crime já está consumado. Ele apenas se prolongou ali em relação ao tempo da morte, ao resultado. Mas ele já tinha executado, ele acreditando que a pessoa tivesse já morta, jogou o corpo no mar e a pessoa realmente veio a falecer. Ali está caracterizado, sim, o chamado dolo geral. Tá? Então, é caracterizado o dolo geral. Tá? Então, aqui a alternativa B, né, é a alternativa que nós devemos marcar. Devemos marcar, tá? Que é o chamado dolo geral. A letra C, a conduta culposa poderá ser punida ainda que sem previsão expressa em lei? Não.
para que a pessoa responda por algum crime culposo, deve haver previsão legal, deve haver previsão legal. A letra D, caracteriza-se culpa consciente, já falamos bastante aqui de culpa consciente, caso a gente preveja e aceite o resultado do delito. Não, aqui no caso aqui a gente até para por aqui. Ele prevê o resultado, mas ele não aceita esse resultado, ele não aceita o resultado, tá bom? Embora imagine que sua habilidade possa impedir a ocorrência do evento lesivo. Faltou só um nãozinho ali, ele não aceita o resultado. Então, a questão está errada justamente por faltar um não ali. A questão 53 aí, tem a 53 e mais umazinha aí. A questão 53 também vem falando de dolo e culpa. Qual é a correta? A letra A vem dizendo que quando a gente deixa de prever o resultado que lhe era previsível, fica caracterizada a culpa imprópria e o agente responde por delito pré-doloso. Não, nós verificamos já na questão anterior. Nesse caso aqui, quando ele deixa de prever, ele não tem ele não quer, não nem imagina que irá acontecer o resultado, ele irá responder por culpa realmente própria, propriamente dita, lá previsto no artigo 18, inciso 2. Aqui, na verdade, seria culpa própria, tá? Não é a letra A. A letra B, quando a gente, embora prevendo o resultado, não deixa de praticar a conduta, porque acredita sinceramente que esse resultado não venha a ocorrer, caracterizando a culpa inconsciente. Não, aqui está bem certa a definição aqui, mas aqui caracteriza a culpa consciente. Ele não aceita o resultado. Ele prevê que o resultado pode acontecer, mas que ele, por suas habilidades, ele acredita que, sinceramente, que esse resultado não venha a ocorrer. É a chamada culpa consciente. Está bem aqui, ó, tá? É só tirar o in aqui. A letra C, quando a gente comete erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, do crime, exclui o dolo, tá? Exclui o dolo. Embora seja permitido a punição por crime culposo, se previsto em lei. Justamente, isso aqui é o chamado erro de tipo, senhor. Artigo 20, aí vamos estudar bastante erro de tipo. Então, essa alternativa aqui está acertadamente, está correta, a letra C. Vamos ver a letra D? Quando a gente, embora não querendo diretamente praticar infração penal, não se abstém de agir e, com isso, assume o risco de produzir o resultado que por ele havia sido previsto e aceito. Ele assumiu o risco, né? Assumiu o risco de produzir o resultado, então, estamos trabalhando com dolo eventual e não com culpa consciente. Estamos trabalhando com dolo eventual aqui, tá? Aí vamos para a última. A última alternativa, vamos trabalhando, perguntando aqui sobre elemento do crime culposo. Elemento do crime culposo. A observância de um dever objetivo de cuidado? Não é observância. Pelo contrário, é a inobservância aqui, ó, inobservância do dever objetivo de cuidado. Guarde bem isso, leve para uma prova discursiva, leve para uma prova oral. A questão da inobservância do dever objetivo de cuidado seria, assim, o elemento do crime culposo. A letra B, o resultado lesivo não querido, mas assumido pelo agente? Não, nesse caso ele é um resultado lesivo não querido. Ele realmente não quer o resultado, mas se ele assume o resultado, estará respondendo por dolo eventual. Ele assume o resultado, é o chamado dolo eventual, não tem nada a ver com culpa. Conduta humana voluntária sempre comissiva? Não, nem sempre é comissiva. Você pode também atuar culposamente no crime omissivo, A questão da previsibilidade, o crime culposo carece de previsibilidade? Sim, o crime culposo deve haver previsibilidade, mesmo na culpa consciente como na culpa inconsciente. Existe sim a previsibilidade. Na inconsciente existe a previsibilidade, mas ele acredita que não irá ocorrer o resultado. Na culpa inconsciente, há previsibilidade, mas o agente nem sequer prevê que irá acontecer o resultado.
é um pouquinho pleonástico isso aí, mas é o que se tem na doutrina. Então, aqui, senhores e senhoras, terminamos aqui questão de dolo e culpa. Vamos depois entrar em outro dispositivo, estamos já aqui no artigo 18, 19, por aqui, e o próximo teremos erro de tipo, erro de tipo, erro de tipo, erro de proibição. É uma matéria muito interessante, que é muito, mas demais por cobrado nos exames de ordem aí. Então, fique com Deus e até o próximo encontro, tá bom?